Olá, é um grande prazer de estar aqui com vocês nesse encontro virtual da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, a ABT. Eu sou Vani Moreira Kensky e venho aqui neste primeiro Fórum Digital para falar com vocês sobre um assunto extremamente relevante. Aliás, relevância está no seu título, que é a relevância do professor no mundo digital. Este é um assunto que eu tenho um grande prazer de pesquisar, de ler, de preparar, de ensinar, de participar de eventos e de escritas sobre a questão da importância e da relevância dessa transformação tão importante para o nosso país, que é a formação digital dos nossos professores. Um agradecimento especial e enorme ao presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, professor João Roberto Moreira Alves, e à professora diretora da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, professora Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral. Agradeço aos dois o convite, que muito me honra, e, sem mais demora, vamos conversar sobre este tema, relevância do professor no mundo digital. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de contextualizar e de procurar ver o que é este mundo digital. Este mundo digital, ele não nasceu agora, ele vem há muito tempo, desde o século passado, meados do século passado, ele vem trazendo transformações disruptivas, imensas para as nossas realidades. Elas estão presentes em nossas vidas e elas estão presentes em toda a sociedade, mesmo aqueles que não têm acesso a equipamentos e tecnologias digitais. Porque todas as relações nossas, as relações de governo, as relações comerciais, os salários, os pagamentos, as nossas identidades, todas elas estão envolvidas em um processo digital de autentificação. Então, nós estamos envolvidos realmente no mundo digital. E nós estamos envolvidos neste mundo a partir de uma cultura. Esta cultura é a cultura digital. É aquela que nós usamos mesmo sem perceber. Que nós aprendemos das relações que nós temos com as práticas que nós já estamos aprendendo e trocando desde quando começamos a trabalhar e a usar tecnologias em nossas vidas. E aí vieram os softwares e vieram as inteligências artificiais. E a inteligência artificial encapsulou, ela englobou os softwares e ela então tem hoje uma prevalência, uma relação de domínio em todos os sentidos nossos, nas nossas escolhas, nas nossas formas de interação, de comunicação. E esta mesma nossa apresentação, esta maneira de estarmos aqui conversando e dialogando com vocês, é um exemplo muito importante desta possibilidade de estarmos juntos no virtual. Então, esta posição não é uma posição que é neutra, ela tem várias nuances. É preciso, inclusive, refletir um pouco mais sobre todo esse processo. Nós estamos envolvidos numa relação totalmente nova, que não tínhamos antes. Não é reprodução do que já se foi, não é ensinar aquilo que já tínhamos aprendido. Nós estamos aprendendo juntos. E nesse aprendizado integrado, coletivo, nós estamos plenos de desafios, de inovações, de transformações permanentes.
O tempo todo estamos em processo de aprender. E quem ensina inteligência artificial? Ou o que se ensina a inteligência artificial? A inteligência artificial ensina para nós novos valores. E isto é sério. Nossos valores, os valores tradicionais, como nós aprendíamos, como nós nos relacionávamos com as pessoas, eles se alteram muito com todas as relações que nós temos com as novas formas digitais de aprender ou de nos relacionarmos ou de estarmos fazendo qualquer coisa. Então, ela ensina valores. Ela ensina uma nova visão de mundo. O que é perto, o que é distante. Eu estou próxima de vocês, mas eu estou no meu espaço físico e vocês no de vocês. E juntos, ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, nós nos encontramos no digital. Então, ela altera as nossas visões tradicionais de tempo, espaço, relações pessoais, visão de mundo. E isto não é pouca coisa. Ela nos ensina de uma forma envolvente, pelas práticas, pelos processos, pelos usos que fazemos, de tudo aquilo que envolve a necessidade que temos de sobrevivermos, de estarmos presentes nesse novo mundo digital. Um dos pontos mais dito, mais informado, mais usado, é a questão de que a inteligência artificial nos traz informações. Mas isso não é realmente o principal. Junto com a informação, ela nos traz uma relação muito forte com outras possibilidades, com outras realidades. Ela mistura épocas, datas, pessoas, nacionalidades em uma ou múltiplas direções. E nós aprendemos de uma forma integrada, global, todo um processo de acordo com essas necessidades. Mais do que tudo isso, ela apresenta para nós um posicionamento ético. Um posicionamento ético que é aquele que ela recebe de quem a monitora, de quem a ensina. E quem a ensina, se nós trabalharmos com inteligência artificial, somos nós mesmos. A inteligência artificial generativa, ela aprende com as nossas práticas, só que ela engloba realidades diferentes, posições diferentes em uma nova realidade, a realidade digital. E nós vivemos dentro desse processo e não podemos pensar que nós estamos dentro dessa realidade da mesma forma que nós estávamos antes, com os aprendizados que eram feitos passo a passo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, início, meio, fim. Aquilo que aprendíamos no primeiro, no segundo bimestre, aquilo que era um processo contínuo, integrado e transformado no processo. Nós nos mudamos, nós nos transformamos, nós aprendemos dentro de uma realidade que ela é totalmente diferente daquilo que nós tínhamos em momentos anteriores. Estética, cultura, tudo aquilo que nós temos, todos os nossos valores,
eles estão englobados dentro de uma outra realidade, que é aquela que o mundo digital nos apresenta, dentro do qual nós estamos imersos, e que mudam as nossas mentalidades e nos fazem ver novas realidades e novas posições, o aqui e agora, independente de espaço, de tempos e de pessoas, de quem nos ensina ou com quem nós nos relacionamos. Quem é a pessoa que está próxima e presente junto conosco, ou aquela pessoa que está em um outro espaço, em um outro tempo e que nos leva a mudar a maneira como nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós compreendemos a realidade. Então, o mundo digital, com todas as relações e todas as formas que ele tem para nos encantar e facilitar as nossas vidas, eles nos traz também uma outra realidade. Uma realidade que não é mais aquela que nós tínhamos antes. E isso mesmo nós temos a todo instante, com nós mesmos, na nossa relação com os outros e com a sociedade, com a cidadania, a forma como cidadãos de onde? Nós somos cidadãos de um lugar físico, concreto, delimitado? Ou somos cidadãos do mundo? E conversamos, interagimos, trocamos e aprendemos com pessoas que estão nos mais distintos espaços e que conversam conosco em diferenciados tempos. Isto tudo o mundo digital nos aproxima e nos faz vivenciar. Toda esta relação, ela altera a nossa vida, altera a nossa relação com a sociedade, altera a nossa relação com as formas de trabalho e altera as nossas relações com a compreensão da cidadania. E tudo isso tem a ver com um processo muito importante, um dos pilares de qualquer nação, que é a educação. A educação, ela tem um princípio inicial de formação. E dentro do Brasil, nós nos orientamos, nós nos guiamos, nós estamos envolvidos com uma educação que já tem, desde 1988, um propósito que está na nossa Constituição do Brasil. No artigo 205 da Constituição do Brasil de 1988, está dito: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o quê? Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E isso foi feito, foi homologada a nossa Constituição em 1988, mas aquilo que ela diz neste artigo é atual. Ele não é datado e ele diz exatamente qual é o propósito da educação para o Estado brasileiro. E quem é o responsável por essa educação? Em princípio, qual é o responsável? É o professor. O professor é aquele que é responsável para garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.
Mas nós temos no Brasil uma relação distinta. A educação no Brasil, ela é totalmente definida, determinada por protocolos, legislações, portarias que se alteram de acordo com as visões do governo em questão. Então, cada governo define novas regras, define posições, define formas diferenciadas de fazer educação. E muitos deles esquecem este artigo 2005. E esquecem que, pelo artigo 205, educação é para todos. E isto é um dos nossos maiores desafios, porque uma educação para todos envolve todo o território brasileiro. É isso que a Constituição diz. Não há discriminação, não há um melhor do que o outro. Todos têm direito à educação. E têm direito à educação com um propósito muito, muito definido, que é o seu desenvolvimento como pessoa. O que será, então, este desenvolvimento como pessoa no mundo digital? O que precisamos fazer nós, professores, principalmente professores de instituições públicas, como eu sempre fui, com formação de professores e dando aulas em turmas de ensino fundamental e médio, o que é formar e desenvolver pessoas, crianças. Quando em conversa com secretários e ministros de educação de países do exterior, principalmente do norte da Europa, eles colocam que a criança, o jovem, é o grande tesouro da nação. Depende deles o futuro. Então a educação deles tem que ser a melhor. Nós temos que cuidar do futuro das nossas vidas, o futuro do nosso país. E o futuro do nosso país está na mão das crianças, está na mão dos jovens. Então nós temos que desenvolver esses jovens, essas crianças, da melhor forma possível. E aí, no Brasil, esta formulação é feita a partir de normas, de leis, de decretos que se alternam. Embora a Constituição lá em 1988 tenha dito um propósito geral, em 1996, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele é reforçado. A partir daí, nós temos portarias que alteram em muito todo esse processo que nós temos como Estado dever de oferecer. Esta visão, ligadas aos decretos, elas não sinalizam o respeito a essa educação para todos. Mas não é só nisso que nós temos uma preocupação muito grande em relação ao mundo digital. Porque, como eu falei no início, nós estamos num mundo diferente. Nossas realidades são outras. E nós, pela Constituição, nós temos obrigação como professores de formar pessoas para o exercício da cidadania. E que cidadania é esta que nós estamos a praticar hoje? Nós e todos os brasileiros. Então nós temos que nos preocuparmos com esta formação cidadã. Não é só oferecer ensino, que é o que o governo organiza e nem sempre consegue acompanhar e fiscalizar.
é formar pessoas que tenham consciência dessa nossa obrigação, dessa necessidade que temos de formar pessoas para o futuro do país. E isso é muito sério. O futuro do país depende de nós, da formação que nós pudermos dar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e para nós mesmos. Porque nós estamos no mundo digital, num processo contínuo de inovação e estamos sempre aprendendo. Então nós precisamos aprender. E aprender não é buscar apenas no passado aquilo que já foi, já aconteceu. É estarmos juntos, abrindo as fronteiras e descobrindo e definindo e discutindo questões de princípios, de ética, de cidadania, de valores, junto com os nossos estudantes. Nós temos oferecer, não é ensino, que é aquilo que os governantes e todos os formatos de ensino vigentes oferecem ensino e verificam ao final de um prazo pré-definido o que foi aprendido, mas não questionam como são diferentes as pessoas que se englobam naquilo que a Constituição diz, todos os que estão no país, brasileiros, estrangeiros, tudo. A inclusão é fundamental, é essencial. Todos têm direito à educação. E esse todos não é igual, não é uma tábula rasa, não é um único formato visto através de um programa e de um determinado comprometimento de exercícios e textos para se ler. É vivência, é troca, é respeito às diferenças, é respeito às diversidades, é inclusão. E inclusão é importantíssimo, porque o nosso país é um país diverso. E quando nós falamos de diversidade, estamos falando de um Brasil incrivelmente rico, justamente porque é diverso. E não podemos pensar em normas totalizantes, mas nós precisamos pensar em formas de alcançar todos aqueles que estão nos mais distintos lugares. Independente do tempo e espaço onde estejam, eles têm direito a uma educação neste mundo e levá-los neste mundo à compreensão e à vivência plena do que é uma cultura do digital. Por quê? Mais importante que tudo, isto daí lhes garante cidadania, que é aquilo que está na Constituição. Nós estamos na Constituição com a primeira questão é o desenvolvimento da pessoa, que nós vamos garantir e nós podemos garantir com a formação. Mas esta formação precisa ter consciência de que nós precisamos sim ter a visão do outro, a visão do grupo, a visão das diferenças, as visões dos diferentes espaços, tempos, pessoas que estão em todo o recanto do Brasil, em todo o recanto dos nossos espaços físicos, em todos os recantos que estão nas nossas escolas, nas nossas salas de aula. Cada estudante tem uma realidade diferente, vem de uma realidade diferente, tem anseios diferentes, tem condições físicas, intelectuais, emocionais diferentes. E esse é um grande desafio.
Porque além desse processo de cidadania, de respeito, de ética, de interesse em podermos estar juntos, fazendo alguma coisa maior por nós mesmos e pela nossa sociedade, nós temos um compromisso enorme com cada um desses estudantes, nós como professores, para que eles possam garantir a terceira condição que o artigo 205 nos traz, que é a qualificação para o trabalho. E o que era o trabalho em 1988, quando a Constituição começou a vigorar? E o que é hoje o trabalho? E como nós podemos usar as mesmas métricas, as mesmas práticas, os mesmos confinamentos em salas de 40, 50, 60 alunos, como eu já tive em muitos momentos, e dar atenção a essa realidade distinta, sem atuarmos envolvidos no mundo digital. E como nós podemos garantir a qualidade desta formação para o trabalho sem que eles possam ter participação e presença em ações digitais? Uma aula de 3, 4 horas por semana, às vezes, não garante que nós possamos estar realmente formando os nossos estudantes, as nossas novas gerações, as nossas gerações que estão no processo, ou as gerações mais antigas que também se interessam e que vão atrás, e que o mundo digital não tem fronteiras e não tem idade. E querem aprender, porque estão vivas, porque querem realizar sonhos, porque querem contribuir para que nós possamos ser melhores a cada dia. Isto é educação, isto é a nossa realidade. Dentro disso, nós temos uma necessidade de atuação do professor, que é das mais difíceis funções, porque ele tem ao mesmo tempo ser responsável em pouco tempo e pouco espaço e poucas realidades, mas ele contribuir de alguma forma para o pleno desenvolvimento de todas as pessoas, seus estudantes, seus alunos. Nesse desenvolvimento, ele precisa respeitar as diferenças e necessidades de cada um. E esta formação para o exercício da cidadania, que não se pode oferecer dentro de um tempo restrito com turmas enormes, ou então deixar que as pessoas estejam, que é crime constitucional. Educação é para todos. Deixar um estudante fora da realidade educacional é estar indo contra a Constituição. A formação para o exercício da cidadania envolve isto. No contexto atual, que engloba o espaço e o tempo em que vivem e todas as possibilidades de uso do mundo digital. E formá-los para garantir que tenham condições de se qualificarem para o trabalho, né? E nessa qualificação para o trabalho, vem a qualificação para o trabalho do próprio professor, que é uma formação contínua, uma formação ao longo da vida. O professor está sempre estudando, está sempre se formando, está sempre se transformando, está sempre alterando as suas práticas para ser melhor. É uma atualização contínua. E essa atualização não se faz apenas
pelo ensino, pela transmissão, mas por uma formação integrada com outras pessoas, com outras trocas, com outras realidades, com uma construção coletiva com seus pares ou com outras pessoas, mas principalmente com os seus alunos. E aí nós temos Paulo Freire dizendo que educador é aquele que, em um determinado momento, ao ensinar, aprende. Porque ele está aberto para a realidade, mas para ele estar aberto para a realidade, ele não pode estar apenas trabalhando com um grupo dentro de uma determinada hora restrita. Ele precisa mais. Ele precisa de uma transformação didática, metodológica extremamente ampla, que possa garantir essa formação do digital, né? Como é que isso vai ser possível se este professor tem que ensinar o estudante aquilo que ele não aprende na universidade, aquilo que ele não aprende nos cursos de licenciatura? Ele aprende, e a universidade, ela tem uma grande relevância, inclusive na relação de ensino e pesquisa. Ela ensina o aluno a ir além, a testar, a procurar. Ela tem uma importância, ela tem uma relevância. Mas ela também tem um grande problema. Porque dentro da realidade dos cursos de formação de professores, das licenciaturas, nós temos uma realidade de professores que acessam as universidades que, por meio de concursos, no qual o que é válido são as suas formações, mestrado, doutorado, as suas pesquisas, os seus trabalhos publicados. E eles vão atuar em curso de licenciaturas e nunca entraram como professores dentro das realidades de um ensino fundamental, de um ensino médio. Eles sabem muito de conhecimentos, e isso é extremamente importante e válido, mas eles não sabem da realidade onde esses conhecimentos serão debatidos, serão discutidos com crianças e jovens. Eles oferecem o que sabem. E eles estão dentro das realidades que as universidades têm. Mas as universidades, na sua estrutura, formação e seus currículos, elas não estão preparadas o suficiente para garantir aos seus formandos uma licenciatura onde eles possam estar permanentemente indo a campo, olhando as suas realidades. E vejam, a realidade do Brasil não é uma, são múltiplas, são imensas. Estar em contato com a sua realidade e poder refletir, fazer desta realidade objetos de pesquisa e transformá-las dentro desse princípio de formação para a cidadania, para o trabalho e, sobretudo, para a pessoa. E isso se dá com observações, com reflexões, com uma discussão com os colegas, com os estudantes, com uma ação e com uma análise para, de novo, recomeçarmos num processo de aprendizagem contínua. Nesse sentido, eu considero, e por isso, realmente, depois de tantos anos, mais de 40 anos de docência e ensino presencial,
eu encontrei na educação à distância alguma coisa relevante para uma formação que corresponda à nossa realidade, tão diversa, tão distinta, tão cheia de pessoas das mais brilhantes e que estão em espaços que não conseguem alcançar uma formação de qualidade. E nos últimos quase 30 anos, eu tenho desenvolvido formações de professores que, à distância, que se encontram em diferenciados espaços do Brasil, da África, da América Latina. São pessoas que eu conheço, que se tornaram meus amigos, que eu os encontro e sei da realidade deles porque eles têm contato comigo e eu com eles. Talvez não, com certeza, eu tenha mais contato com eles porque nós temos nossos endereços digitais, eletrônicos, WhatsApp, e-mail e tudo mais, e nós temos mais contatos com eles, com esses estudantes, do que aqueles tantos que continuaram comigo tendo aula presencial e que tinham as maiores dificuldades para estarem na sala de aula, em salas de aula de 60 alunos, às 7 horas da noite, depois de uma longa jornada de trabalho, e ainda tendo que voltar para casa em São Paulo, em ônibus lotados, para irem para diferentes realidades. E isso é uma cidade, uma metrópole. Eles vinham, mas não tinham condições de vivenciar com qualidade, porque tem condições distintas. E é preciso entender essas condições distintas para garantir a eles a melhor formação, aquela que vai garantir a eles condições de fazer um bom trabalho, né? Bom, dentro desse propósito, e já me alongando demais, é que eu vejo que esta formação à distância, ela é necessária. Em muitos casos no Brasil, ela não está sendo realizada como deveria. Mas existem excelências, existem formações que merecem, que devem ser reconhecidas. E nós que trabalhamos, que lutamos, que encontramos os nossos alunos lá do Amapá, do Amazonas, ao Rio Grande do Sul, e que trabalham e fazem grupos juntos, nós conseguimos entender que nós estamos obedecendo aquilo que a Constituição nos encaminha como professores, como responsabilidade. E é esta formação que nós passamos para eles, esta qualificação, para que possam usar as mesmas relações e os mesmos recursos que nós utilizamos em nossas aulas, nas suas aulas, nas suas vidas, e possam reproduzir e continuar reproduzindo essas formações sempre diferentes, porque o mundo mudou, porque o mundo muda a todo instante. E esta é a formação que nós precisamos compreender como relevante neste mundo digital. Obrigada e boa sorte!